para conversarmos hoje, vida, oportunidade que passa, vai nos levar a refletir um pouco sobre esse aspecto do que é o viver, o que é o existir, o que é o estar aqui na Terra. Eu creio que a proposta para sinônimo, para fins do título, de vida, seja encarnação, a oportunidade que passa. Porque quando falamos em vida, vida é a essência divina. Vida nos foi dada por Deus. E Deus, conforme vemos na questão de número 13 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade, Deus é eterno. E a sua essência é a eternidade, um dos atributos. E quando dizemos que vida é uma essência divina, a vida traz a essência da eternidade, que no caso seria e é a imortalidade. Eternidade, eterno, não tem começo e não tem fim. Imortal tem começo, mas não tem fim. Deus é eterno, nós somos imortais. Nós não somos eternos, embora a criação seja eterna, conforme vemos na questão de número 80 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta se Deus continua criando espíritos, eles respondem: Deus jamais deixou de criar. Se Deus jamais deixou de criar e Deus é eterno, a criação é eterna, mas os criados não. Os que fomos criados tivemos um início e não teremos um fim. Assim, somos imortais. E sendo criados, nos foi então conferida a vida, o que significa que a vida então é imortal. E vida não é imediato, não é sinônimo de encarnação. Encarnação é uma etapa, é um momento da vida, mas não é a vida. Nós, se somos imortais, nós só temos uma vida. Nós podemos ter várias encarnações, mas dentro da mesma vida, porque ela é minha. Eu a vivo, e se a imortalidade aplicada à vida, se eu tiver mais de uma, é porque a outra morreu. Então ela não seria imortal? E é imortal. Então, o viver já é a oportunidade. O viver não passa. Viveremos estando nascidos ou estando, entre aspas, mortos. Porque o interregno entre berço e túmulo, nós chamamos de encarnação. Nós chamamos de existência. Então, a encarnação são oportunidades, as encarnações são oportunidades que passam. As encarnações passam. Numa linguagem mineira, jocosa, a encarnação é um cavalo arriado. Ele passa. E nós dizemos aqui em Minas que cavalo arriado só passa uma vez. Aí, infelizmente, nós erramos, porque passam várias vezes, porque são várias encarnações. Mas a cada uma que nós perdemos a oportunidade, é um tempo a mais para evoluirmos. Então é preciso observar bem. Depois de encarnados, acabamos por chamar de vida aquilo que seria encarnação. Mas de uma forma didática do que em essência. E aí passamos a chamar por vida. Então é preciso observarmos esse aspecto. E entendendo esse aspecto, porque é uma oportunidade, e mais, não só a oportunidade, mas qual o objetivo dessa oportunidade, nós precisamos olhar com mais cuidado para a encarnação. Na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. Não é reencarnação. Reencarnação falaremos amanhã.
Reencarnação é o aspecto quantitativo do processo evolutivo. A encarnação é o aspecto qualitativo do processo evolutivo. O ter que estar na carne, quantas vezes não vem ao caso, o estar na carne. É isso que Kardec perguntou. Ele não perguntou nessa questão 132, qual é a finalidade da reencarnação. Essa ele perguntou na 167. Mas na 132 ele perguntou qual é a finalidade da encarnação. É o ato encarnatório, que tem lógica, tem fundamento ele ter perguntado. Porque nós somos espíritos, criados no mundo espiritual, que uma vez evoluídos, ficaremos no mundo espiritual. Então por que vir para o mundo material? Por que esse aparente desvio de rota? E é isso que ele perguntou. Já que somos seres espirituais, por que temos nos revestir de carne? No meu caso, relativamente, bastante carne. Relativamente. Estou bem encarnado. E vocês vão entender por que eu estou bem encarnado. Porque a resposta dos Espíritos foi: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então eu quero ver se eu progrido bastante, estando bem encarnado. Mas vejam, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão. Mas todos estão em condição de cumprir com a sua parte na obra da criação. Vejam a resposta. E olha a força do verbo. Deus vos impõe. Ele não diz Deus vos sugere, Deus vos convida, Deus vos instiga. Não, eles respondem, Deus vos impõe. O que é o impor? O que é o verbo impor? Porque é necessário. É aquela imposição da necessidade. É a necessidade que temos para evoluir. Mas Simão, então não se evolui no mundo espiritual? Evolui. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. E nessa questão 230, pergunta-se se o espírito evolui no estado de erraticidade, no mundo espiritual. E eles respondem, sim, em conhecimento, segundo a sua vontade. Porém, veja a conjunção adversativa colocada na resposta, porém, somente o contato com a carne lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, volta para a carne do mesmo jeito. Não tem outro caminho de fixação do conhecimento, senão o exercício na vida material. Por isso o verbo impor é uma necessidade. Nós temos que vir para exercitarmos-nos, para que a nossa individualidade seja percebida e para que evoluamos. Então, não é só uma oportunidade, é a oportunidade. É o local que temos, é o momento que temos para exercitar pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias ações, pela nossa própria vontade, com o nosso próprio sentimento, o nosso processo evolutivo. Então, estar aqui é algo necessário. E é uma necessidade não punitiva. É uma necessidade educativa. Ninguém se encarna para ser punido. Ou ninguém encarna por pena, por uma penalidade. Nós só encarnamos com uma finalidade: evolução. Mas e o sofrimento? Aí é outra coisa. Sofrimento é consequência. Sofrimento nunca é causa. Sofrimento é consequência de atitudes, atos, escolhas que geram consequências. Escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins. Mas e a expiação, que é mais forte? É um aclaramento,
como nos fala a dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, que a expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Ou seja, a expiação não faz evoluir, faz acordar. E as nossas atitudes nos fazem evoluir. Então vejamos que é uma oportunidade importantíssima estar na carne. Não é uma punição, é uma condição para a evolução. Ninguém está aqui porque não servia para estar no mundo espiritual. É para servir para estar no mundo espiritual é que precisamos passar por aqui. Então percebamos que perdendo essa oportunidade, nós perdemos algo precioso. Não o anel lá do Senhor dos Anéis, precioso, não. Mas perdemos algo precioso, o nosso momento evolutivo. E não assim agir é retardar uma marcha que poderia ser mais serena, mais equilibrada, mais retilínea e uniforme, e não curvilínea, como a que nós fazemos no nosso dia a dia. Então esse ato é importantíssimo. E é uma oportunidade que nós criamos, organizamos, fazemos parte de um processo que precede o ato encarnatório. Nós, conforme vemos da questão 258 à questão 269 do Livro dos Espíritos, nós vemos sobre a escolha das provas. Esse processo não é assim, vai, e a gente diz, fui. Não. É um processo que é adredemente preparado, é intencionalmente preparado. E nós participamos desse processo, salvo alguns momentos compulsórios. Mas participamos desse processo. E na questão 258, nós temos a pergunta. O espírito, quando preparado, ou quando do seu reencarne, tem conhecimento do que lhe sucederá durante a vida corpórea? E eles respondem, os espíritos, são eles mesmos que escolhem os gêneros de provas pelos quais deve passar. Vejam então, que nós participamos desse processo e escolhemos o gênero de provas, o gênero de vida material. Como nós nos exercitaremos nessa oportunidade de estarmos encarnados? É o próprio Espírito que escolhe o gênero de provas. Na 259, nós não vamos falar uma a uma até a 69, não. Na 259, pergunta-se, então tudo o que nos acontece foi por nós escolhido? E os Espíritos respondem, tudo não é a palavra. Escolheste o gênero das provas, os detalhes, as coisas comezinhas são fruto do vosso livre-arbítrio. Então, não somos máquinas autômatas, não somos marionetes. Escolhemos um gênero e dentro daquele gênero temos os detalhes. Gênero de debilidade de saúde. Quais doenças? Detalhe. Gênero, convivência. Que circunstâncias? Detalhe. Então escolhemos o gênero. O que mostra então que essa oportunidade chamada encarnação, nós participamos do planejamento. Na questão 260, que eu reputo uma das questões mais bem-humoradas do Livro dos Espíritos, considerando que nós escolhemos os gêneros de provas, pergunta-se então aos espíritos, como pode então o espírito querer nascer no meio de pessoas de má vida? Ou seja, vai ser ruim assim de escolha? Se ele pode escolher, ainda escolhe nascer nos piores lugares? É ruinzinho de escolha esse. Veja. E eles respondem, para que haja analogia nas provas. E dão um exemplo. Aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Em outras palavras, nós estamos no lugar certo,
no momento certo, com as pessoas certas. Só dependendo de nós fazermos a coisa certa. E aí é que o negócio complica um pouco. Mas a oportunidade é o momento, pessoas e circunstâncias certos, todos esses. E aí a questão 269, Kardec pergunta, se o espírito pode enganar-se na escolha das provas. E eles respondem, sim. Pode escolher uma que esteja além das suas forças, e nesse caso, sucumbirá. Mas também pode escolher uma vida vazia e inútil, cujo proveito lhe será nulo. E aí então, terá que recomeçar numa nova existência. Nesse segundo caso, então, oportunidade perdida. Queremos sombra e água fresca. É o mesmo que dizer, vou reencarnar de novo. Vim aqui a passeio, significa dizer, nas próximas somente a trabalho. Então vejam, a oportunidade perdida é quando nos colocamos ociosos. A ociosidade não faz parte da lei de Deus. Porque temos uma das leis de Deus chamada lei do trabalho, que nos fala que toda ocupação útil é um trabalho, o que significa que fomos feitos para sempre exercermos ocupações úteis. E se temos uma encarnação inútil, contrariamos o próprio processo das leis naturais, a lei do trabalho. Então é bom percebermos que essa perda de oportunidade se dá pelas nossas próprias vontades. Não porque Deus nos retira as oportunidades, porque não nos retira, mas porque não as aproveitamos na forma que nós mesmos programamos. E aí vem um aspecto que está lá no Código Penal da Vida Futura, aqui dito por Sueli. Está no artigo 11, capítulo 7, livro Céu e Inferno. Artigo 11. São só 33 artigos esse Código Penal. O artigo 11 vai dizer que todas as faltas têm as suas punições, aspas, em punições. Mas as punições não são as mesmas para as mesmas faltas. Vejam, de sorte que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem punições diferentes, em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Vejam como eles escreveram. Ou seja, errar com conhecimento de causa, errar sem conhecimento de causa. E uma oportunidade perdida, uma encarnação perdida é com conhecimento de causa, porque participamos do processo de programação na escolha do gênero de vida material. Então é preciso que entendamos, aproveitemos todas essas situações, aproveitemos a oportunidade. Não deixemos passar o momento de agir. Que nos leva a uma ideia da história de Bartimeu, que eu peço licença para lê-la. É curta, não leva mais do que 48 minutos. Diz o texto em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Agora eu não estou enxergando ninguém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres tu que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma passagem interessante. Não é uma parábola, é uma passagem, é um fato. Mas Jesus só agia ensinando. Todos os fatos trazem também elementos simbólicos. Não só as parábolas trazem elementos simbólicos. Aliás, as parábolas só trazem elementos simbólicos e dos elementos simbólicos o ensinamento. Mas as passagens também. Analisemos essa passagem, ponto a ponto, versículo a versículo. Diz o texto que Jesus, saindo de Jericó, veja, saindo de Jericó. Percebam que várias passagens aconteceram em Jericó, passagens de renovação. Ali passou, por exemplo, o fato com Zaqueu, o publicano, em Jericó. Bartimeu, em Jericó. A mulher do fluxo de sangue. Porque Jericó simboliza a matéria. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Tem aproximadamente 11 mil anos. O primeiro assentamento em Jericó, em torno de 11 mil anos. É a cidade, em termos de altitude, mais baixa do mundo. Está mais ou menos, 340 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, do nível do mar. É Jericó que Jesus utiliza para colocar na parábola do samaritano, para dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a capital do Espírito, 400 metros acima do nível do mar. Jericó, 340 metros abaixo do nível do mar. Descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é onde estava o templo. Jerusalém simboliza o Espírito. Jericó era onde estavam as casas de câmbio, as casas de comércio. Era onde passavam, confluíam as rotas comerciais, símbolo da vida material. E aquele samaritano caía dos valores espirituais para os valores materiais. Descia de Jerusalém para Jericó. Então Jericó simboliza aquilo que é terreno, aquilo que é da matéria. E onde estava Bartimeu? Em Jericó. Mostrando que ali estava por acontecer uma situação característica da vida material. E diz lá esse texto então, que e ali diz, e sentado à beira do caminho estava Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Veja, onde estava Bartimeu? Sentado à beira do caminho. Não estava no caminho, estava à margem, à beira do caminho. Cego, que não conseguia divisar o que pudesse ser visto. Bartimeu é o nome dele? Não. Bar significa filho. Não significa o nome de Bartimeu. Bar, na palavra hebraica, Bar-Timai. Timai significa impureza. Bartimai, filho da impureza. Por quê? A tradição hebraica dizia que nos filhos punia-se a iniquidade dos pais. E aí então quem nascia com alguma situação física, como no caso ali cego, era visto, para a época,
era visto como se houvesse sido a punição dos pais. Desculpe, a impureza dos pais que estava no filho. Bartimai. Vejam. E depois traduzido como Timeu, o pai. O pai impuro, para que o filho fosse assim, segundo a tradição daquela época. Então vejamos, Bartimeu não nomina quem é a pessoa, porque não interessa quem é a pessoa, interessa o fato. E o fato segue. Ele não podia enxergar. Entendemos a cegueira como discernimento. Ele não podia discernir. E diz o texto: e ouvindo Bartimeu que Jesus passava, ele não tinha o sentido da visão, mas utilizou-se daquele sentido que ele tinha, ouvindo que Jesus passava. Mostrando-nos que quando nos falta um recurso, temos que utilizar outro que também temos. Apesar de não divisar, ele ouvia e pôs em seu serviço, ou a seu serviço, aquilo que ele tinha, o sentido da audição. Como a nos dizer, não fiquemos reclamando do que nos falta, trabalhemos com o que nós temos. Não reclamemos da vida daquilo que está nos faltando, valorizemos na vida aquilo que já temos. Esse é o recado de ouvindo que Jesus passava. E Jesus simboliza a vida, como ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. E se simboliza a vida, veja o verbo, ouvindo que Jesus passava. A vida não para, a vida sempre passa, no sentido material que damos à palavra nesse momento. A oportunidade passa. E diz então o texto, e ouvindo Bartimeu que Jesus passava, começou a clamar e a dizer. Clamar e a dizer. Ele fez uso de um outro recurso que ele também tinha, a voz. Faltava-lhe a visão, tinha ouvido e voz, ou seja, sabia ouvir e falar. Utilizou o recurso que tinha. E diz o texto, começou a clamar e a dizer. A palavra hebraica é zaak. Zaak não é clamor, é clamor no sentido de choro. Como Jairo clamou pela filha, chorou, é o sentimento. Mas veja, começou a chorar, clamar e a dizer, não lamentar. Veja que interessante. Ele podia só clamar, como o sofrimento, em grande maioria, as pessoas nele assim agem. Só clamam, só reclamam, só lamentam. Mas ali não, diz que ele chorava, tinha sentimento e dizia. Começou a clamar e a dizer, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra hebraica, Hashem, que significa compadecimento, compadecer-se. Então ali ele estava pedindo, tenha compaixão por mim. O choro, Zaak, Hashem, aquele choro da tristeza, pedindo compaixão. E vejam que interessante. Segue o texto, dizendo, à medida que Bartimeu clamava, a multidão o advertia, pedindo que ele se calasse. Mas quanto mais lhe pediam que se calasse, mais alto ele gritava, ele falava. Veja, a multidão simboliza as adversidades. Quando nos propomos a começar a agir, muitas vezes as adversidades vão tirando os nossos ânimos, vão tirando as nossas forças. E aí cedemos, quedamos, ficamos quietos e dizemos, não adianta.
E aí temos até um ditado brasileiro: pau que nasce torto, morre torto. Não, se endireita. Mas nós nos acomodamos muitas vezes no sofrimento, na dificuldade. E dizemos o quê? Minha vida não presta. Aquela que nós programamos, tutelados ou curatelados pelos benfeitores espirituais, organizando tudo dentro do que necessitamos e ainda dizemos, não é boa. Lógico que é boa. Mas é preciso ter o esforço, para quando a multidão, quando a adversidade se colocar, nós aumentarmos a força e a vontade. Quanto mais lhe pediam que calasse, mais alto ele gritava, ou ele clamava, melhor dizendo. Mais alto clamava. Quando as forças adversas se avolumam, precisamos também avolumar as nossas próprias forças, as nossas próprias vontades, o nosso próprio modo de agir. E o resultado disso o que foi? Segue o texto, dizendo, e Jesus, ouvindo Bartimeu, parou. Olha que interessante, a vida não para. Jesus simbolizando a vida, não para. Mas naquele momento, diz o texto, quando Bartimeu mostrou toda a sua força e a sua vontade, Jesus ouviu. A vida nos ouve. E Jesus parou. A vida, como o quê? Para. Não no sentido de ficar estagnada, mas no sentido de, eu comecei a entender melhor o processo da vida. Que falaremos amanhã sobre a lei da vida. E entenderemos esses processos. Cenas do próximo capítulo, aguardem. Mas vejam, Jesus ouvindo, parou. Mas vejam o detalhe. E pediu que o chamassem. Jesus não foi até ele. A vida não vem até nós. Nós precisamos ir ao encontro do viver. Compreender o viver. Usar o Hakuna Matata do Rei Leão. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Que está em voga agora novamente. Esse meu Hakuna Matata já faz tempo, que é quando meu filho era criança ainda. A versão nova ainda não assisti. Mas vejam, é preciso perceber, Jesus mandou que o chamassem. Ou seja, ele parou, ele ouviu, mas não foi. Porque a vida tem um ponto só. Até naquele ponto ela nos mostra, dali para chegar até mim, eu preciso caminhar. Ajuda-te e os céus te ajudarão. Vejam. Então ali diz o texto, e Jesus ouvindo parou e pediu que o chamassem. E as pessoas, a mesma multidão que queria que ele se calasse, começou a mandar o recado. E diz o texto, e então chegaram até ele e disseram, tem bom ânimo, ele te chama. Em outras palavras, eles deram o recado de Jesus. A vida nos manda recado. A vida sempre nos manda recado. E é preciso que nós interpretemos esses recados. É preciso que nós interpretemos os acontecimentos da vida para entender o rumo que nós devemos seguir. Sempre a vida manda um recado. E utilizando-se do mesmo mecanismo da adversidade, porque foi a própria multidão que estava tentando calar Bartimeu, que foi levar a ele o recado de dizer, tem de bom ânimo. Aqueles mesmos que queriam tirar o seu ânimo, foram dizer, tem de bom ânimo, ele te chama. Ou seja, não existe o certo ou o errado para nos encaminhar. Muitas vezes a adversidade nos faz levantar. Se olharmos o recado que a adversidade nos traz. Se olharmos o recado que o sofrimento nos dá. E o recado é claro, se não está bom, é porque o que eu estou fazendo não está bom.
Então o recado sempre será: refaça as suas atitudes. E o recado será, como deram a Bartimeu: tende bom ânimo. Ânimo, animos, alma. Queira viver. Vejam. Então, tende bom ânimo, ele te chama. E segue o texto. E o que diz o versículo seguinte? E Bartimeu levantou-se, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. Ele estava sentado, não estava? Quando recebeu o recado da vida, ele se levanta. Demonstra a vontade de crescer. Ele se eleva. Ele sai da posição acomodada do sentado, aquele sentado esperando, e passa a ser o de pé, buscando. Vejam como as coisas vão ocorrendo. E ali então diz o texto: levantando, jogou longe a capa. O que é a capa? A capa é o atestado da mendicância. Pela ideia romana, todo aquele que busca na mendicância o seu sustento precisa de autorização. E todos recebiam a capa para dizer: esse está autorizado a pedir. Simbolizava o estado de necessidade. Simbolizava o estado de total falta de força própria. E na capa guardavam-se os donativos recebidos. Para onde fosse a capa, era também a sua proteção. A capa simbolizava a sua vida até aquele momento. Mas naquele momento que ele se levanta, a primeira coisa que ele faz: mudar a vida. Jogou longe tudo aquilo que simbolizava o estado de mendicância que ele tinha. Mas a capa também significa o quê? As aparências. A capa significa o exterior. E para encontrarmos-nos com a vida, precisamos estar desnudados. O encontro com Cristo é do interior, não do exterior. A proteção material, circunstancial, não interessa. A aparência não interessa. E ele não só joga a capa, ele joga longe a capa. Veja a forma. E jogou longe a capa. Para dizer: até aqui eu tinha uma maneira. Daqui para frente, outra vida. Dentro da mesma vida. Até aqui, oportunidades eu perdi. Entreguei-me. Daqui para frente, me levanto. E diz o texto: e foi ao encontro de Jesus. Levantou-se, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. E chegando, Jesus lhe diz: que queres tu que eu te faça? Imaginemos a cena. A vida nos perguntando: o que você quer? Nós programamos a encarnação. Fizemos parte com o grupo dos benfeitores para organizar o nosso gênero de vida material. E essa vida material parada vira-se para mim e fala: Simão, o que você quer? Não é o que eu quero da vida, porque a vida não dá nada. A vida sempre tem efeito devolutivo. A vida devolve o que nós damos para ela. Ela só tem efeito devolutivo. Dei ânimo, a vida se anima para ser vivida. Dei disposição, a vida se disponibiliza para ser vivida. Dei a inutilidade, a vida se torna inútil. Então ela não nos dá. Então não é o que eu quero da vida, é o que eu quero na vida. E nós estamos prontos para responder essa pergunta? Se porventura agora Jesus perguntasse para cada um de nós: o que você quer que eu lhe faça? Mas uma só resposta poderíamos dar:
Nós saberíamos? Eu sei. Porque eu já estou treinando isso. Porque eu já tenho falado, então estou treinando. Se Jesus me perguntasse, Simão, o que queres tu que eu te faça? E eu respondo assim numa frase só, cabal, me dê um tempo para pensar. Porque nós queremos muitas coisas. Nós somos muito Martas e pouco Marias. Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. E segue. Essa que Maria escolheu a melhor parte. Nós somos seres, mineiramente falando, temos um ditado aqui que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Não vive, não sente o viver. E é isso que Bartimeu ali teve que responder. Depois de todo o seu esforço, de entender o recado, ele responde para Jesus, que eu tenha vista. Eu sei ouvir, eu sei falar, mas eu preciso discernir. Eu preciso saber. Eu preciso ver. Aquele que tem olhos de ver, que veja, dizia sempre o Cristo. Ouvidos de ouvir, que ouça. E ele tinha olhos de ver, mas não via. Ele precisava ver, entender a vida, entender o viver. E ele responde, porque é isso que ele queria. Eu tenho recomendação médica de tomar água toda hora, ela está cheia até agora. E eu olhei para minha esposa, ela estava olhando para a água, olhando para mim, sabe? É com aquele olhar de esposa que vocês conhecem, os maridos conhecem. Ou seja, faça e não discuta. Então vejam, que eu veja, ele respondeu. Ele sabia o que lhe faltava, embora utilizasse o que ele tinha, mas sabia o que lhe faltava e sabia o valor que isso teria para ele. Que eu veja. Nós lamentamos pelo que nos falta, mas nem sempre sabemos o valor daquilo que realmente, o valor que realmente tem aquilo que nos falta. E quando sabemos realmente o valor daquilo que nos falta, quando tivermos, exercitaremos esse valor. E assim fez Bartimeu. Porque ele diz, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus vira-se para ele e diz, vá, ou vai, grande é a tua fé. Em outras traduções, tua fé te salvou. E a passagem se encerra com o último versículo, dizendo o quê? E Bartimeu passou a seguir a Jesus pelo caminho. Ele começou a passagem à beira do caminho. E ele termina a passagem no caminho. Entendeu o valor da vida. Entendeu as oportunidades perdidas. E percebeu a nova oportunidade. E passou a seguir a Jesus pelo caminho. Mas quantos não têm esse discernimento? Quantos conseguem um bem numa oportunidade e não dão o valor necessário? Agora, quantos outros Bartimeus nós já tivemos? Quantos outros serviram, entenderam o valor da vida, entenderam seguir a Jesus? E Dona Ivone do Amaral Pereira nos fala, no capítulo 5 do livro Ressurreição e Vida, de um discípulo anônimo. De um discípulo do Cristo, que seguia o Cristo, e ninguém nunca ouviu dele falar. A não ser Marcos, que no capítulo 9 do seu Evangelho, versículo 27, salva a memória, diz que chega ali chega Jesus, João, o discípulo, e fala, Senhor, eis que um
que não é de nós, anda expulsando demônios em teu nome. Vamos proibi-lo. E Jesus diz, não. Aquele que diz crer em mim e faz milagres em meu nome, não pode ser anátema a mim. Quem conosco ajunta ou junta, não espalha. Quem é por vós, aí já diz, por vós, os apóstolos, não é e não será contra vós. Deixai-o assim fazer. E Dona Ivone, pela sua psicografia, traz a informação dada por Tolstói, o Espírito. Quem era esse que expulsava demônios? Que Marcos relatou. E diz, quem é esse homem? São várias páginas, não vou repassá-las todas. E diz, quem é esse homem? Que naturalidade, que nacionalidade ele tinha? Só dizia o texto, um homem alto, esguio, moreno, egípcio, grego, judeu, ou hebreu, melhor dizendo, genericamente, ou especificamente, um outro galileu. E não se tinha como saber, porque esse jovem não falava nada, só ouvia. E não dava para saber nem o sotaque, para dizer, sim, esse é grego. Não, esse é da Galileia. Não. Ele era um discípulo que ouvia e acompanhava, sempre à distância. E carregava sempre 2 rolos de papel. Papiro, na verdade. E tudo que ele percebia, ouvia, ele ia anotando. Ia anotando. Anotando. E tentava se aproximar, se aproximava, mas logo que Jesus se reunia com os apóstolos, ele se afastava, porque não queria incomodar o mestre naquele momento íntimo com os seus apóstolos nominados. E aquele discípulo inominado, anônimo, continuava jovem, um jovem. Depois de tempo sempre seguindo a Jesus, ele encontra Jesus naquele momento que Jesus estava por atender a filha de Jairo. Aquela menina, Talita cum, menina acorda. Aquela que havia dito, tinha morrido, Jairo, um doutor da lei. E Jesus diz, não, a menina morreu, ela dorme. E vai lá acordá-la. E naquele momento ele passa próximo desse discípulo. E esse discípulo se segura pela túnica. E beija a túnica. E Jesus segue. Depois que ali atende, volta a Jesus. E apenas olha para aquele jovem. E o jovem olha para Jesus. Trocam-se os olhares. Nada é dito. E segue. E aquele jovem, percebendo tudo que Jesus fazia, num dos momentos na multidão, ele se sentiu com uma vontade, sentiu uma vontade muito forte de ajudar as pessoas. E ele então começou a aproximar-se daquelas pessoas, aspas, endemoniadas, e começou a dizer a elas, por Jesus, não pelo Cristo, que esse termo vem depois, por Jesus, saia desse homem. E ele começou a expulsar, entre aspas, os espíritos malignos. E começou a cuidar de muitas pessoas. E isso chamou a atenção daquele discípulo João que foi reclamar com Jesus. E Jesus então pediu que deixasse. Jesus vai ao Calvário. E 14 dias depois daquele, aspas, termo usado por Tolstói, da ressurreição, aquele discípulo inominado, chorando com tristeza pela, aspas, partida do mestre, anotava ali os últimos pontos e adormeceu. Adormeceu e disseram para ele, falta 10 minutos. Sonho, o tempo é relativo. Em 10 minutos dá para fazer muita coisa. E ele então adormeceu e sonhou
o Cristo dizendo a ele: obrigado pelo que você faz, mas leva mais do que essa cura, leva a solução de vida, leve a salvação, mas para os pequeninos. E aquele jovem começou então a viajar de cidade em cidade, a conversar com as crianças e a contar a história do príncipe, o príncipe da paz, que um dia desceu à terra. E assim ele fazia de cidade em cidade, de maneira tal que não voltava para aquela cidade, e com isso ele não era perseguido na época de perseguir os cristãos. Ele ficava de cidade em cidade, anônimo, sem nome, envelheceu-se. E continuou todo esse trabalho. Todo esse trabalho. E depois sonha novamente, já mais velho. E Jesus diz: continua. Cuida de todos. E aí ele passou a ser aquele velhinho que falava do príncipe, que havia descido para os gregos do Olimpo, que havia sobreposto o Hades. E na linguagem de cada povo, ele ia ensinando aquela mensagem que Jesus havia trazido. E o seu nome nunca foi sabido. Sequer os apóstolos souberam da sua existência. E nunca havia conversado com o próprio Jesus. Mas tornou-se o seu discípulo. O discípulo que propagou as suas histórias, contando do príncipe da paz, Nassif Shalom, o príncipe da paz. E esse é aquele que depois Jesus diz a ele: ganhaste a vida, porque fizeste da tua vida o discipulado e nunca mostraste a ninguém quem tu eras, mas sim o que tu fazias. Isso é não perder a oportunidade. Ele não se preocupou se estaria no rol dos 12. Se o seu nome estaria por ser contado por qualquer outro narrador. Sequer sua voz foi ouvida naquele momento com os discípulos do Cristo, sabidos quem eram. Mas foi ouvida a sua voz por todos aqueles que precisavam de um alento para viver. E assim nós podemos ser, todos nós, discípulos anônimos. Não precisamos de púlpito, não precisamos de cátedra, não precisamos de destaque, não precisamos de currículo, não precisamos de nome. Precisamos de vontade, de amorosidade, de envolvimento com o Cristo, para poder descortinar a vida, a oportunidade, para nós e para todos aqueles que ouvem a mensagem do Cristo. E uma das suas frases, Jesus nos fala, gravada por João, no capítulo 10, também versículo 10. Quando Jesus vai falar para os discípulos: meu Pai vos dá a vida, e vô-la dá em abundância. E aí ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Viver sem o Cristo não é viver, é um reles existir. Porque o Cristo é o Senhor da vida. O Cristo é aquele que nos disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. O Cristo é aquele que nos disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, em 5 minutos, conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem sua voz.
É aquele Cristo que nos ensinou e nos disse: não vos deixareis órfãos. É aquele que nos disse: já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse é o Cristo que naquela tempestade que tomava o barco, e as pessoas, os apóstolos, homens experientes do mar, tinham medo de naufragar e morrerem. Tá bom, desencarnarem. Mas o medo ali era de morrer. E o Cristo dormia. E eles acordam o Cristo, e o Cristo diz a ele: por que temeis? Não estou convosco? Esse é o Cristo que está conosco em quaisquer momentos tempestuosos da nossa vida. E podemos ouvir: por que temeis? Esse é o Cristo que esse discípulo anônimo entendeu, compreendeu, vivenciou e ensinou. E nós não somos anônimos para nós mesmos. Nós somos pessoas com nossos nomes. Não somos esquecidos do Cristo. Recebemos dele uma oração que João grafou no seu Evangelho, capítulo 17. O capítulo 17 do Evangelho de João, todo ele é uma prece. Uma prece que Jesus faz para os seus discípulos. É a maior prece dos Evangelhos. O capítulo inteiro é Jesus orando pelos discípulos. E ali ele diz, dentre várias outras coisas: Pai, peço-vos, não somente por esses que aqui me ouvem, peço-vos também por todos aqueles que no futuro vierem a crer em mim por causa das tuas palavras. E nós cremos no Cristo justamente pelas suas palavras, pelos seus exemplos, pelos seus atos. Então, nós somos aqueles pelos quais ele pediu, ou para os quais ele direcionou, que no futuro viesse a crer em Deus, em nele, ou nele. Orou por nós, nós que estamos aqui, porque nós estamos no futuro e cremos nele pelas palavras que ele nos trouxe. Palavras, como disse o apóstolo Tomé, palavras de vida eterna. Quando Jesus dizia aos apóstolos: é necessário que eu vá, pergunta então a ele: Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna, com quem ficaremos? Senso do desamparo. Daí no futuro, um pouco à frente, ele dizer: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Porque as palavras de vida eterna, as palavras não passam. Como ele havia dito: essa geração passará, mas minhas palavras permanecerão. Porque a palavra do Cristo era a expressão da verdade. Eram as palavras de vida eterna e não de oportunidades perdidas. Eram palavras de soerguimento, como ele diz: que vim para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Mesmo que percamos, oportunidades, novas oportunidades ele vai nos oferecer. Com as consequências das oportunidades perdidas, mas com a orientação e o amparo para a continuidade da nossa existência. E aí entendemos porque ele foi dizer: vinde a mim, todos vós
que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo, e suave é meu jugo. Como não sentirmos-nos abraçados? Como não nos sentirmos protegidos, amparados, cuidados, ouvindo uma frase dessa que Ele nos deixou? Para que não percamos nenhuma oportunidade, para que a vida seja ouvida e os recados entendidos, tenhamos bom ânimo e caminhemos em direção ao Cristo. Como bem colocou Gladstone, letrista de uma música chamada Luzes da Luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Assim façamos. Serenemo-nos. Redirecionemos qual Bartimeu. Trabalhemos qual o discípulo anônimo. E recebamos do Cristo esse abraço, essa proteção. E ouçamos dele. Porque temeis. Estou convosco. Assim, encontraremos refúgio para as nossas almas. Que Deus nos abençoe a todos.